E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mente Bancária, o seu canal para dominar de vez os conhecimentos bancários e garantir aquela vaga no concurso do Banco do Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é figurinha carimbada na prova: política monetária. A gente vai entender desde as ferramentas mais comuns do dia a dia até aquela arma secreta que os bancos centrais usam em tempos de crise, o famoso quantitative easing. Preparados para desvendar tudo isso? Então, bora lá! Para a gente começar, pensa comigo nessa pergunta aqui. Imagina um cenário com os preços no supermercado subindo sem parar, desemprego aumentando ou a economia simplesmente patinando. O que o governo pode fazer? Bom, a resposta para isso é um conjunto de ações super poderosas que a gente chama de política monetária. Pensa nela como se fosse o painel de controle da economia do país, sabe? E para nossa conversa ficar bem organizada, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos definir o que é política monetária. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas clássica do Banco Central. Na sequência, vamos entender o que acontece quando essas ferramentas não dão mais conta do recado. Aí, a gente vai conhecer a medida de emergência, o tal do QE, e, por fim, vamos fazer um grande duelo comparativo para fixar tudo na cabeça. Certo, então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal, o que raios é essa tal de política monetária que todo mundo fala? Olha, de forma bem direta, política monetária é a arte de controlar a quantidade de dinheiro na praça. É o jeito que o Banco Central tem de aumentar ou diminuir a grana que está circulando na economia. Os economistas adoram chamar isso de liquidez. E qual o objetivo número 1 disso tudo? Manter a inflação na meta, bem comportada, e, claro, garantir que o nosso dinheiro não vire pó de um dia para o outro. O nome do jogo é estabilidade. E quem são os responsáveis por essa operação toda? Existe uma hierarquia, uma ordem bem definida. Lá no topo, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Pensa nele como o grande chefe, quem define as regras do jogo, tipo a meta de inflação para o ano. Abaixo dele vem o Banco Central do Brasil, o BCB. Ele é o time em campo, sabe? É quem executa as ordens do CMN, quem põe a mão na massa. E dentro do BC tem um comitê de elite, o Copom, que se reúne a cada 45 dias para definir a taxa de juros mais famosa do Brasil, a nossa querida Selic. Ótimo, já sabemos o que é e quem faz. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos abrir a caixa de ferramentas do Banco Central. Essas aqui são as ferramentas padrão, as convencionais, usadas no dia a dia, quando a economia está, digamos, em tempos normais. A principal ferramenta, a mais usada e mais ágil aqui no Brasil é o Open Market, ou mercado aberto. O esquema é bem inteligente. Se o Banco Central quer dar um gás na economia, ele precisa injetar dinheiro, certo? Então, ele vai no mercado e compra títulos públicos dos bancos. Ele dá dinheiro em troca do papel. Agora, se a inflação está subindo e ele precisa frear a economia, ele faz o contrário. Vende os títulos que ele tem, em troca, recebe dinheiro, tirando essa grana de circulação. É um ajuste fino, feito todo santo dia. A segunda ferramenta é o depósito compulsório. Imagina o seguinte: para cada R$ 100 que alguém deposita num banco, o banco não pode sair emprestando tudo. Uma parte dessa grana, uma porcentagem definida pelo Banco Central, tem que ficar paradinha, guardada lá no próprio BC. Esse é o compulsório. Se o BC aumenta essa porcentagem, sobra menos dinheiro para os bancos emprestarem e isso dá uma esfriada na economia. Se ele diminui, libera mais dinheiro para crédito e isso esquenta a economia. É um instrumento bem poderoso para controlar o crédito no país. E para fechar o trio de ferramentas convencionais, temos a taxa de redesconto. Pensa que um banco está com problema de caixa no final do dia e precisa de grana urgente. Se nenhum outro banco quiser emprestar, a última porta para bater é do Banco Central. O BC até empresta, mas cobra juros bem salgados, que é a taxa de redesconto. Ela é alta de propósito, para ninguém querer usar à toa. É tipo um cheque especial caríssimo para os bancos, uma ajuda só em último caso. Agora, atenção total nesse slide, porque ele é basicamente um mapa do tesouro para entender a lógica do Banco Central. Olha como tudo se encaixa. Se a ideia é fazer uma política expansionista para dar um gás na economia, o que o BC faz? Ele compra títulos no open market, diminui o compulsório e baixa a taxa de redesconto. Tudo para facilitar e colocar mais dinheiro no sistema. E para uma política contracionista, para segurar a inflação? Exatamente o oposto. Vende títulos, aumenta o compulsório e sobe o redesconto. Entender essa tabela é, sério, fundamental. Bom, até agora parece tudo perfeito, né? Um reloginho suíço. Mas e se nada disso funcionar? É agora que a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Naquele cenário em que o manual de instruções tradicional simplesmente não serve mais. Pensa numa crise global pesada.
Tipo a de 2008. Foi um tsunami financeiro. Os bancos centrais do mundo todo usaram seu arsenal. Cortaram juros, diminuíram o compulsório, só que a economia não reagia. As empresas e as pessoas estavam com tanto medo, tanta incerteza, que mesmo com crédito barato, ninguém queria pegar emprestado. O motor da economia simplesmente parou de funcionar. E essa situação nos leva a um conceito muito importante, o Zero Lower Bound, ou limite inferior de zero. É o ponto em que a taxa de juros já foi cortada tanto que chegou perto de zero. Não tem mais para onde baixar. A principal ferramenta do Banco Central, que é mexer no preço do dinheiro, perde totalmente a sua força. É um beco sem saída. E é nesse momento que os economistas precisam tirar um coelho da cartola. E é exatamente aqui que entra a política não convencional mais famosa e mais poderosa que existe, o Quantitative Easing, ou QE. A tradução em português é flexibilização quantitativa. Pensa nisso como artilharia pesada, bomba atômica da política monetária, para ser usada só em situações extremas. Tá, mas como essa bomba funciona na prática? É um processo em 3 etapas. Primeiro, o Banco Central cria dinheiro novo. Sim, do nada, eletronicamente com alguns cliques. Segundo, com essa grana recém-criada, ele vai ao mercado e faz compras numa escala gigantesca. E aqui está o pulo do gato. Ele não compra só títulozinho público de curto prazo, não. Ele compra títulos de longuíssimo prazo e até ativos privados, como dívidas de empresas. E terceiro, o objetivo é injetar tanto, mas tanto dinheiro no sistema, que os juros de longo prazo, aqueles que importam para financiar uma casa, um carro ou uma fábrica, caiam na marra. É forçar a barra mesmo. Então, o ponto central, a diferença que a banca examinadora vai querer saber é essa aqui. Não confunda a QE com o Open Market. O Open Market tradicional foca no preço do dinheiro, ou seja, em ajustar os juros de curto prazo, a Selic. Já o QE foca na quantidade de dinheiro. Enquanto o Open Market compra só o que for preciso para calibrar a Selic, o QE chega anunciando pacotes de trilhões e sai comprando de tudo, com o objetivo de afogar o mercado em liquidez. São lógicas e escalas totalmente diferentes. Chegamos ao nosso grande finale. Agora vamos colocar as políticas convencionais e as não convencionais lado a lado num confronto direto para essa diferença ficar cristalina e não ter mais erro na hora da prova. E aqui está, pessoal, o resumo de ouro. Se for o caso, tira um print dessa tela, porque isso aqui salva vidas na prova. Política convencional, para usar em tempos normais, focada no preço do dinheiro, ou seja, na Selic, comprando títulos públicos de curto prazo. Já a não convencional, tipo o QE, só para crises gravíssimas, focada na quantidade de dinheiro, comprando uma variedade bem maior de ativos para derrubar os juros de longo prazo. Se essa tabela ficou clara, pode ter certeza que um passo gigante foi dado rumo à aprovação. E pode acreditar, a banca adora, mas adora mesmo explorar essa diferença. Saber direitinho qual o cenário, o foco e os instrumentos de cada política é o que separa quem acerta a questão de quem cai na pegadinha. Então, a dica é: memorize bem esses conceitos. Para a gente encerrar, vou deixar uma reflexão no ar. A gente viu que o QE nasceu para ser um remédio de UTI, para emergências raríssimas. Mas com o mundo passando por uma crise atrás da outra nos últimos anos, será que a gente não está caminhando para um futuro onde o extraordinário vira nova regra do jogo para os bancos centrais? Fica aí a pergunta para a gente pensar. E aí, essa aula te ajudou a clarear as ideias sobre política monetária? Se sim, dá aquela força para o nosso canal continuar crescendo. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e o mais importante, ativa o sininho para não perder nenhuma aula nova. Cada apoio de vocês é um combustível gigante para a gente continuar criando conteúdo de qualidade e te ajudar a conquistar essa vaga. Muito obrigado pela companhia, foco total nos estudos e a gente se vê na próxima.